E aí, você acha que você age conforme o seu desejo? E se eu te disser que isso que conforma o seu desejo, na verdade, está contaminado por uma série de construções históricas, de imperativos sociais, de questões culturais, que por vezes pode deixar o seu desejo nebuloso. É isso que eu quero trabalhar com vocês hoje, a partir do livro Da Ética da Psicanálise, em que a gente vai tratar aquilo que o Lacan chamou de paradoxo da ética, em que a gente vai iniciar uma leitura a partir do Aristóteles, vai pensar as contribuições do Kant e também vai pensar aí qual que é o lugar da religião, da estética, né? Enfim, é uma aula bem completa essa de hoje, porque a gente vai tratar esse paradoxo. Então, caso você queira saber mais sobre a ética do psicanalista e de que maneira que ele vai se situar a partir dos imperativos sociais, me acompanhe aí que a gente vai descobrir. Olá para você que chegou ao canal da Falta ao Falar, onde nós colocamos palavras no lugar da ausência do conhecimento. Eu sou o João Pedro, sou psicólogo e psicanalista e estou aqui hoje para trabalhar com você um assunto importante, delicado e difícil, complexo, que diz sobre a ética da psicanálise. Vou utilizar como aporte o seminário 7 do Lacan, né, em que a gente vai ter a ética da psicanálise, mas hoje, especificamente, estou trazendo o último capítulo do livro da ética da psicanálise, né, do seminário 7. Esse último capítulo, que é o capítulo 14, que se chama Os Paradoxos da Ética, ou agiste em conformidade com teu desejo. É um capítulo curto, tá? Mas que resguarda nas suas entrelinhas aqui uma série de metáforas que o Lacan vai trabalhar ao longo do seminário. Nesse sentido, é um capítulo curto e denso e difícil e que vai dar muito trabalho para a gente hoje, tá? Mas eu prometo ser o mais breve possível e também tentar facilitar a vida de vocês, se é que isso é possível, né? Ser breve em relação ao seminário do Lacan. Então, tendo como horizonte esse trabalho do impossível, vamos trabalhar hoje o paradoxo da ética, tá? Lembrando que para falar do paradoxo da ética, essencialmente, tá? A gente vai falar da função dos bens e vai falar também da função do belo, vai trazer um pouco da promessa da felicidade, que são vídeos que eu já trabalhei aqui no canal. Então, caso você não tenha visto, corre lá, dá uma olhada, acho que vai te ajudar, vai te orientar a entender melhor o que estamos trabalhando aqui, tá bom? E aí, vamos dar início, então, a isso que a gente está se propondo aqui, que é pensar o paradoxo da ética na psicanálise. E para começar a falar disso, vou problematizar um pouco essa questão do paradoxo, né? Que eu acho que é uma palavra que não está à toa aqui no título do capítulo, não. Uma vez que o paradoxo é aquilo que emerge em forma de contradição, né? Ele é aquele pensamento ou proposição ou argumento que contraria os princípios básicos do pensamento humano. Nesse sentido, é aquilo que está, vamos dizer, num certo conflito, né? Ou seja, numa disjunção. E aí, é importante essa palavra, disjunção e contradição, porque é justamente aí que o Lacan vai situar uma bússola da psicanálise para pensar a prática, né? E aí, que disjunção é essa, né? Lembrando que essa disjunção a gente consegue pensar ela tanto no âmbito social, né? Em relação àquilo que se constitui como ética, em relação à institucionalização dos acontecimentos e também, vamos dizer assim, o motivo final
Há um motivo final e também a intenção dos acontecimentos, há uma certa contradição nisso, e também há uma certa contradição no que diz respeito ao sujeito, né? Que é o que a gente vai trabalhar hoje mais firme aqui, né? E que contradição é essa que diz respeito ao sujeito? E aqui eu já vou trazer uma interpretação minha acerca do capítulo do Seminário do Lacan, que eu acredito que vai facilitar você a entender essa disjunção, né? Uma vez que essa disjunção, ela vai abrir, vamos dizer assim, duas instâncias de orientação do sujeito, tá? Uma instância diz respeito ao singular, que é uma instância voltada, vamos dizer assim, para o gozo, para uma orientação biológica do sujeito. E aqui a gente tem também uma instância particular, em que a gente vai pensar o sintoma, né? Vai pensar a estrutura, vai pensar a incidência social na linguagem e de que maneira isso vai se articular àquilo que tem de singular no sujeito. Nesse sentido, a gente tem como trabalho da linguagem, né, da fala, da apresentação dos sintomas, essa disjunção, né, que é a qual o psicanalista ele é um profissional certo para pensar ela, né? E nesse sentido é que o Lacan já vai começar a situar a questão ética da psicanálise. Uma vez que a ética ela vai se consistir justamente acerca de um juízo sobre a nossa ação. Mas esse juízo ele só vai ganhar importância à medida que a ação implicada no juízo reputa ou comporta algo implícito, né? Ou seja, eu estou trazendo aqui para vocês que dentro daquilo que é singular e particular, que diz respeito ao sujeito, a gente tem uma dimensão aquém dela, que é essa questão implícita que amarra, que está amarrada com o social, né? E aí essa questão implícita, ela é essencial à estrutura, como o Lacan coloca aqui. E aí, o que a análise ela pode fornecer para o sujeito dentro desse preâmbulo que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Ela pode se colocar justamente no lugar em que ela vai ser uma medida da ação. Medida essa que vai se propor a um retorno, né? Retorno aos instintos, retorno àquilo que é pulsional, que vai promover uma certa medida da ação e um retorno ao sentido da ação. Então, lembrem-se lá do básico da psicanálise, né? Que é S1, S2. Aquilo que está posto em S1, S2 ganha sentido à medida que a gente retroage S2 para S1, né? É nisso que a gente consegue pensar o sentido da ação. E isso vai demonstrar para nós, no sentido da ação, uma certa ambiguidade, que o Lacan vai trabalhar aqui essa ambiguidade na disjunção e pensar que essa ambiguidade, ela carrega em seu germe uma moralidade. E isso é muito importante, porque é a partir desse germe da moralidade que o Lacan vai começar a ganhar um tom crítico em relação à ética. E aí ele vai começar a trazer vários autores para dialogar com ele, né? Ele vai trazer Aristóteles, vai trazer o Kant, vai trazer o Karl Marx, apesar de não citar o Karl Marx, mas ele vai trazer o Karl Marx. E aí a gente vai pensando um lugar que diz sobre a benevolência em relação à ética, né? O Lacan ele já vai começar a trazer um tom crítico acerca da benevolência. Uma vez que ele retorna à história do Édipo, né, para pensar a morte do Édipo, acerca de uma maldição que vai representar a subsistência do Édipo na subtração dele mesmo na ordem do mundo, que é o que vai levar ele a uma condição de exilado e cego, né? Lembrando assim brevemente o que acontece com o Édipo, né?
é que quando ele se dá conta daquilo que foi predestinado a ele e aconteceu, é que ele prefere não ter nascido, né? Ele diz que é melhor não ser, o que o Lacan vai chamar aqui de mefinai. E isso vai refletir um sentimento de desespero e resignação profundo diante do sofrimento do Édipo. E isso vai situar a entrada dele no simbólico daquilo que se paga para existir, né? E aí o Lacan, ele, enfim, faz considerações inúmeras sobre essa passagem do Édipo ao longo do seminário, mas o que é importante a gente falar aqui sobre essa subtração do Édipo dele mesmo a partir disso que ele ficou resignado, né, em relação à tua própria história. É que o Lacan ele vai tomar essa tragédia como referência para demonstrar que a ética em psicanálise ela não é uma especulação que incide sobre a ordenação ou arrumação daquilo que se conhece pela função dos bens. Que isso que implica a psicanálise se expressa na experiência trágica da vida, né? E o Lacan ele vai trazer justamente essa experiência trágica da vida do Édipo para pensar a ética do Édipo em relação àquilo que se apresentou para ele como consagração daquilo que ele foi predestinado. E aí essa experiência trágica é aí que se inscreve algo da psicanálise que vai nos convocar às ações e vai nos orientar em relação aos valores que a gente pode articular como valores singulares, né? O Lacan utiliza daquilo que ocorreu ao Édipo diante daquilo que ele conheceu para pensar a ética da psicanálise. Então vejam, a ética da psicanálise ela não vai estar orientada por uma benevolência, né? Ela vai estar orientada justamente a partir de uma tragédia, né? De uma tragédia, e aí o Lacan faz um jogo interessante aqui, que ele vai pensar o trágico e o cômico das experiências de vida, né? Uma vez que há algo de cômico também nas experiências trágicas da vida, e também há algo de cômico para pensar a relação da ação com o desejo, tá? Com o desejo que habita o ser. Porque o que acontece, né? O trágico e o cômico eles vão se expressar a partir do fracasso fundamental do desejo, né? Que é onde, inclusive, o Lacan vai localizar o falo. Uma vez que o falo seria aquilo que escapa, escorrega, se furta ou foge também aos fatos da vida. E isso vai se constituir pela instância do significante, né? Aí o Lacan, inclusive, traz que o falo é o significante dessa escapada. Ou seja, aqui no seminário 7, o Lacan vai trazer o falo como significante e vai pensar ele a partir dessas experiências trágicas e cômicas em relação ao fracasso fundamental da vida, né? Aqui eu trouxe para vocês essa questão do Édipo, né? Que o Lacan faz todo um preâmbulo para pensar, inclusive, muito longo. Só que assim, ele traz outras referências literárias também para pensar a questão do cômico. Mas, de um modo sintético, diz respeito a esse fracasso fundamental, tá? Do qual a gente vai precisar lidar ao longo da vida. E aí o que acontece? Quando a gente trabalha nessa instância que eu estou construindo aqui com vocês em relação à ética, em relação à experiência trágica, à experiência cômica da vida e o fracasso fundamental dela, a gente está num lugar muito diferente, eu diria até oposto daquilo que se trabalha na ética tradicional, né?
E aí o Lacan utiliza aqui para pensar a ética tradicional Aristóteles, né? Uma vez que ele é um dos fundadores desse pensamento, que seria aquela ética ligada à virtude, à benevolência, né? Que é uma ética ligada da polis, que inclusive a gente pode pensar o legado aristotélico da benevolência em relação à ética. E o Lacan vai trazer o seguinte, que nessa instância da ética tradicional existe uma certa depreciação do desejo, tá? Pois esse desejo ele estaria pautado num poder, né? E é um poder muito humano. E nesse sentido, esse poder ele estaria pautado numa moral, que é a moral do mestre, que vai resguardar na tua função a metáfora paterna, que é o que simplifica o entendimento disso que a gente está trabalhando aqui, né? E aí, essa ordem, tá, que é arrumada de acordo com o ideal, ela vai corresponder à política do seu tempo, né? Essa função do significante mestre da metáfora paterna. Isso é muito claro já, né? E aí o que acontece, tá? Por mais que isso seja claro, Lacan ele traz uma questão aqui, né, que eu acho que é muito importante, porque o que acontece? Por mais que essa questão da ética tradicional esteja ligada a essa ética da polis, da virtude, da benevolência, e que o Lacan traz como algo que degrada o desejo do singular, a gente precisa não desprezar aquilo que se produz nessa instância, né? Pois, para a prática da psicanálise, é preciso conhecer o limite disso, no que se refere ao campo que será aberto para análise. Ou seja, o que o Lacan já traz aqui, né? Já traz que algo nessa instância da ética tradicional precisa ser passado para trabalhar um campo que seria aberto a partir daí. E aí o Lacan já situa aí um limite, né, que é o limite aristotélico. A partir desse limite é que o Lacan vai tomar o Kant para pensar a questão topológica que interessa ao juízo moral, tá? Por quê? Porque o Kant ele vai trabalhar a função do bem, do belo, como já trouxe para vocês aqui no canal, bem como as incidências do juízo que se cria também em torno do discurso religioso. Ou seja, né, o Lacan bebe da fonte do Kant para pensar todas essas coisas. E aí ele vai chegar num lugar muito interessante, que é o lugar lá do texto que está nos escritos, inclusive, do Kant com Sade, né? Porque o que acontece? O Kant ele vai se dedicar a essas instâncias da vida humana que é necessária, né? É necessário essa dedicação, uma vez que ele se dedica ao trabalho desses interesses no que tange a sua função e operação, mas que numa certa medida ele vai demonstrar o limite disso. E o Lacan ele vai desmascarar o limite disso e vai mostrar que, na verdade, o exercício moral ele vai estar no pivô daquilo que o Kant se propõe a analisar. Ou seja, aqui a gente vai ter que existir um imperativo moral, né? E esse imperativo moral, ele não se preocupa com o que se pode ou o que não pode. Uma vez que o imperativo moral, ele vai impor a necessidade de uma razão prática. E é aqui que reside uma certa crítica do Lacan em relação ao Kant, porque o imperativo kantiano, quando encontrado o seu limite, ele vai ser substituído ou continuado pela fantasia sadista do gozo, né? Que vai ser erigida também em um imperativo. E, inclusive, lá na frente do ensino do Lacan, é que a gente vai ter, a partir disso aqui que eu estou trazendo para vocês, a fórmula da fantasia, né?
a fórmula da fantasia, e também a gente vai ter isso que eu estou trabalhando com vocês aqui, muito bem posto ali no texto do Kant com Sade, que está nos escritos, né, nos escritos. E aí, isso que eu estou trazendo para vocês aqui, diz sobre uma passagem do Lacan que vai do sintoma à fantasia, né? O Lacan faz esse breve preâmbulo para pensar a questão ética, para demonstrar que isso que o Kant trabalha na tua obra tem um certo limite, e a partir desse limite a gente pode pensar a fantasia. Então vejam, o Lacan ele vai trabalhar o limite aristotélico, né? Depois o limite kantiano, para pensar que o limite kantiano ele vai se juntar ou ser substituído pela fantasia sadista do gozo. E a partir disso, outros desdobramentos vão acontecer, né? E, o Lacan, com esse caminho que eu estou trazendo para vocês, ele vai demonstrar para a gente que algo de singular persiste na disjunção do sintoma e da fantasia, né? Na disjunção do gozo também do sintoma. E aí, essa coisa do singular, que diz respeito ao gozo, concerne a uma relação pessoal que o sujeito mantém e subsiste de forma desmistificada, e essa é a dimensão do sujeito no significante. E essa dimensão é o que vai orientar a ética da psicanálise. Então veja bem, né? Tudo que ocorre no real, ele é contabilizado em algum lugar, né? E isso vai contornar a estrutura com a qual lidamos. O Kant, ele reduz a essência do campo moral para nós. E mais do que isso, ele demonstra que no ponto central, no pivô, resta um lugar para contabilização, porque é na medida em que o sujeito se situa e se constitui em relação ao que advém do pivô, é que se produz uma divisão, né? Uma ambivalência, cujo nível se situa na tensão do desejo, que é o que o Lacan vai demonstrar, essa tensão do desejo, ele vai demonstrar lá no grafo do desejo, que é um seminário anterior a esse, né? Em que ele vai desenhar aquelas linhas, que seria essa tensão, né? O Lacan vai desenhar as linhas no grafo do desejo, inclusive, e vai demonstrar setas, né? A partir dessas setas é que a gente pode pensar essa tensão do desejo. Então vejam, é um caminho extenso que o Lacan faz para pensar a questão ética, né? E aí, além de ter bebido tanto do Kant quanto do Aristóteles, o Lacan ele se serve também do Karl Marx, tá? Essa também é uma interpretação minha acerca desse capítulo aqui, porque o Lacan ele não cita o Marx diretamente, tá? O Lacan faz o uso do Karl Marx para pensar o germe da função dos bens em relação a isso que se apresenta no imperativo social, né? E aí ele vai fazendo algumas proposições, e aqui no último capítulo do Seminário 7, ele vai fazer uma coisa muito interessante, tá? Que é pensar na articulação dessa questão capital com a questão da alma, utilizando Kant. E aqui ele vai colocar um ponto de vista estrutural em relação à culpa que se configura objetivamente, né? Ele vai demonstrar que essa culpa que se configura, ela não está totalmente resolvida e nem vai ficar, né? Uma vez que a contabilidade desse real, ela vai retornar. Mas o que a gente tem como saída em relação à psicanálise, tá? A gente pode pensar que a contabilidade desse real na psicanálise em relação à função dos bens e aquilo que vai se contabilizar a partir dela, articular dessa função da alma, a gente pode pensar que a psicanálise ela daria volta nesse centro desejante, ou seja, ela não vai circunscrever o sujeito aí. Muito pelo contrário, ela vai opor o cerne disso aí numa questão singular, que vai diferir, né? O singular do particular.
Então vejam, o Lacan, na verdade, ele se coloca numa posição bem humilde em relação à função dos bens, né, em relação a essa questão da alma, em relação a isso que ele utiliza como referência marxista para pensar a questão do capital. Porque é a partir disso que ele vai situar o sujeito singular para dizer que tem algo aí não resolvido, né? Porque o Lacan ele não se propõe a resolver a questão capital, mas ele se propõe a pensar a ética do sujeito. O Lacan vai trazer essa questão da culpa em relação aos bens, em relação à questão da alma também, para dizer do que o sujeito poderia se sentir culpado dentro de um âmbito da psicanálise. E aí vai começar uma coisa bem interessante aqui, porque o Lacan ele vai trazer o seguinte, olha, a única coisa da qual se possa ser culpado em psicanálise é de ter cedido de seu desejo. O sujeito sente culpa na medida em que ele cedeu de seu desejo. E o que seria esse ceder de seu desejo? Seria justamente deixar aquilo que você tem de singular para atender à função dos bens, para atender à função dos outros, né? Para atender às funções da alma, para atender à questão prática. Isso que para o Lacan configuraria uma certa culpa em relação ao desejo, né? Então vejam, o Lacan, de forma bem astuta, né, ele faz esse preâmbulo no Kant para pensar a função do bem, do belo, da alma. Antes disso, fala do Aristóteles para pensar a questão da polis, para pensar a questão da virtude, e também faz o uso do Karl Marx para pensar a questão da função dos bens, para pensar o imperativo capital, para, com isso, trazer que dentro do singular, né, a única coisa da qual o sujeito pode se culpar é de ter cedido de seu desejo. E isso se apresenta nessa forma em que o sujeito ele vai se colocar em nome do outro, e isso não o abrigaria da culpa, muito pelo contrário, isso estaria sujeito, né? O sujeito estaria sujeito a catástrofes interiores. E essa prática é que nos leva a um lugar em que a gente pode pensar a neurose e as suas consequências. Mas enfim, um pouco antes disso, o Lacan ele vai trazer uma coisa interessante no capítulo, que ele vai pensar na traição, né? E aí ele vai trazer o quê? O seguinte, que quando o sujeito ele cede do seu desejo, é que a gente vai se deparar com a dimensão da traição. Porque ceder do seu desejo seria trair a si mesmo, né? E trair a si mesmo em nome de um terceiro. Terceiro do qual se cria uma expectativa que invariavelmente será traída. E aí também o que acontece, né? Não ceder de seu desejo, ou ficar com ele, levar ele a termo, numa questão prática, também tem seu preço, não são flores, né? No sentido de que, inevitavelmente, né, invariavelmente, haveria uma traição a si mesmo. E aí o Lacan, ele é bem cético nesse sentido, e ele traz uma coisa que é interessante para pensar o desejo, que é o seguinte, que para aquele que avança no extremo do desejo, não vão ser flores, tá? Mas muito pelo contrário também, né? É pensar que o sujeito que avança em seu desejo, ele vai ser igualmente desenganado. Mas nisso há uma diferença, né? E essa diferença diz sobre não estar alienado a toda essa prática social que está em torno da função dos bens, está em torno da função da alma, né? Está em torno da função do belo, está em torno da benevolência, da polis, que Aristóteles demonstra, mas a gente tem uma bússola diferente, né? Dentro de um campo analítico, quando a gente vai pensar o paradoxo da ética,
é essa bússola que a gente vai nos utilizar para guiar a prática. Então, de modo resumido, a gente tem 4 proposições importantes aqui nesse seminário, né? Primeiro, que a única coisa da qual se pode ser culpado é de ter cedido de seu desejo. Segundo, o herói, né, que seria aquele que se colocaria nesse lugar do imperativo social, é aquele que pode ser traído de modo impune. E terceiro, isso que a gente está trabalhando aqui não está ao alcance de todo mundo. E essa é a diferença, né? É a diferença do homem comum e o herói, né? Sendo que o homem comum, quando traído, tende ao serviço dos bens, e o herói, quando traído, tende a ir para um lugar impune. Nesse sentido, então, que o Lacan ele vai trabalhar aqui essa diferença, né? Essa disjunção no campo da ética. E outra questão, que seria a 4ª proposição do Lacan, é de que não há outro bem senão o que pode servir para pagar o preço de acesso ao desejo. E o preço de acesso ao desejo é justamente a metonímia do ser, tá? Bom, essa é a aula de hoje. Eu espero que tenha te deixado curioso para ir atrás de mais questões sobre a ética da psicanálise, até porque a gente viu que questão é o que mais tem em relação à ética da psicanálise. Mas existe um fim comum, e a partir desse fim comum é que a gente pode pensar a diferença, que é uma questão do horizonte, né? Que é uma questão da bússola, que é uma questão de guia. Então, vejam bem, o guia ético da psicanálise, ele é enormemente diferente de outros guias éticos. Então, para mais elucubrações psicanalíticas, se inscreve no canal, deixa o like, faz um comentário aí, fala sobre essa questão da ética, de como se apresenta para você, e eu vou ficar por aqui, tá bom? Eu aguardo você no próximo vídeo e até mais.